Quando pensamos em Deus, é comum imaginarmos uma figura humana, um senhor com barbas brancas, sentado em um trono de luz. Essa imagem vem da necessidade que temos de dar forma ao invisível, de entender o infinito com os olhos do finito. Mas o Espiritismo nos ensina que Deus não tem forma como a conhecemos. Ele não é matéria. Não está limitado pelo tempo ou pelo espaço. Ele é pura inteligência, é suprema perfeição. Não podemos representá-lo por imagem alguma, porque qualquer forma seria limitação, e Deus é ilimitado. Entender isso nos liberta de imagens humanas e nos convida a perceber Deus em tudo o que é belo, justo, harmonioso e verdadeiro. Você já tentou sentir Deus além das formas, na essência das coisas? Deus não tem forma, porque não é um ser criado. Ele é o Criador de tudo, e está em tudo. Não se limita a um corpo, a um lugar ou a uma imagem. No entanto, ele se manifesta em todas as formas de beleza e bondade. Na brisa suave, no brilho das estrelas, no sorriso de uma criança, no gesto de amor desinteressado. É curioso perceber que os povos antigos atribuíam formas humanas aos deuses, porque projetavam neles suas próprias características. Mas o Espiritismo nos ajuda a sair dessa projeção e a reconhecer que Deus está além de qualquer forma, e ao mesmo tempo em cada expressão do bem. Você consegue sentir Deus nos pequenos detalhes do seu dia, num encontro inesperado, numa palavra de conforto, num silêncio que consola. Kardec pergunta aos espíritos: podemos compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem: não, porque falta a vós capacidade para isso. Essa resposta não é uma negativa definitiva, mas um convite à humildade. Estamos ainda em estágio de compreensão limitada, mas podemos sentir Deus pelos efeitos da sua ação, como sentimos o vento sem vê-lo, como percebemos a gravidade sem tocá-la. O que importa não é entender a forma de Deus, mas sim viver em sintonia com suas leis, agir com ética, amor, justiça, compaixão. Isso nos aproxima dele. Você já percebeu como a prática do bem traz paz interior? Como o amor desinteressado nos conecta com algo maior? Isso também é um modo de sentir Deus. Quando Jesus chamou Deus de Pai, desde os tempos mais remotos, a humanidade tentou imaginar Deus à sua imagem e semelhança. Deuses com corpos humanos, com faces de animais, com braços, olhos, vozes e até emoções humanas povoaram os mitos das civilizações antigas. Esse impulso de dar forma a Deus é compreensível. O ser humano procura compreender o invisível por meio do visível. Mas será que o Criador do universo tem um corpo, uma aparência, uma forma? Segundo o Livro dos Espíritos, Deus é espírito e não pode ser compreendido como matéria. Ele não é formado de partes, não ocupa um espaço, não pode ser limitado por medidas. Ele é imaterial, infinito, onipresente. Está em tudo, mas não se confunde com a criação. Nossa limitação sensorial nos impede de compreender plenamente o que é Deus, mas sentimos sua presença. Percebemos sua ação ordenadora em todas as coisas. Você já se perguntou como seria enxergar com os olhos da alma e não do corpo? A verdadeira forma de Deus não está fora, mas dentro. Está na harmonia que rege a vida, no amor que transforma corações, na consciência que nos orienta ao bem. Como compreender com olhos terrenos um ser que não tem começo, não tem fim e está em tudo ao mesmo tempo? O Espiritismo nos convida a nos libertar das imagens materiais para adentrar a compreensão espiritual de Deus. Ele é essência, não forma. E, ao mesmo tempo, em cada expressão do bem. Você consegue sentir Deus nos pequenos detalhes do seu dia,
num encontro inesperado, numa palavra de conforto, num silêncio que consola. Kardec pergunta aos espíritos: podemos compreender a natureza íntima de Deus? E eles respondem: não, porque falta a vós capacidade para isso. Essa resposta não é uma negativa definitiva, mas um convite à humildade. Estamos ainda em estágio de compreensão limitada, mas podemos sentir Deus pelos efeitos da sua ação, como sentimos o vento sem vê-lo, como percebemos a gravidade sem tocá-la. O que importa não é entender a forma de Deus, mas sim viver em sintonia com suas leis, agir com ética, amor, justiça, compaixão. Isso nos aproxima dele. Você já percebeu como a prática do bem traz paz interior? Como o amor desinteressado nos conecta com algo maior? Isso também é um modo de sentir Deus. Quando Jesus chamou Deus de Pai, desde os tempos mais remotos, a humanidade tentou imaginar Deus à sua imagem e semelhança. Deuses com corpos humanos, com faces de animais, com braços, olhos, vozes e até emoções humanas povoaram os mitos das civilizações antigas. Esse impulso de dar forma a Deus é compreensível. O ser humano procura compreender o invisível por meio do visível. Mas será que o Criador do universo tem um corpo, uma aparência, uma forma? Segundo o Livro dos Espíritos, Deus é espírito e não pode ser compreendido como matéria. Ele não é formado de partes, não ocupa um espaço, não pode ser limitado por medidas. Ele é imaterial, infinito, onipresente. Está em tudo, mas não se confunde com a criação. Nossa limitação sensorial nos impede de compreender plenamente o que é Deus, mas sentimos sua presença. Percebemos sua ação ordenadora em todas as coisas. Você já se perguntou como seria enxergar com os olhos da alma e não do corpo? A verdadeira forma de Deus não está fora, mas dentro. Está na harmonia que rege a vida, no amor que transforma corações, na consciência que nos orienta ao bem. Como compreender com olhos terrenos um ser que não tem começo, não tem fim e está em tudo ao mesmo tempo? O Espiritismo nos convida a nos libertar das imagens materiais para adentrar a compreensão espiritual de Deus. Ele é essência, não forma. Ele não quis dar uma forma humana a Deus, mas sim revelar sua natureza amorosa, protetora, acolhedora, Pai no sentido mais elevado, como aquele que guia, que sustenta, que ama incondicionalmente. Por isso, mais importante do que imaginar como Deus se parece, é nos perguntarmos como podemos nos parecer com Ele, como podemos refletir sua luz em nossas atitudes, como podemos agir com mais amor, mais paciência, mais compreensão. O Espiritismo nos ensina que somos criados simples e ignorantes, mas destinados a evoluir. E quanto mais evoluímos, mais nos aproximamos da essência divina. Você tem buscado se tornar alguém melhor a cada dia? Tem procurado manifestar a luz de Deus em suas escolhas? Deus não tem forma, porque Ele é a forma de tudo e está presente em tudo. Pensar em Deus como uma forma é limitar o ilimitado e reduzir o infinito ao que podemos ver. O que o Espiritismo nos convida é a transcender, a olhar para Deus com os olhos da alma, com o sentimento, com a intuição. E quando fazemos isso, percebemos que Deus está na poesia da vida, na ordem das estrelas, no perfume das flores, no reencontro dos afetos, na superação das dores. E essa percepção nos transforma, nos torna mais conscientes, mais sensíveis, mais confiantes. Por isso, se esta mensagem tocou você, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Deixe nos comentários como você sente Deus no seu dia a dia. Até o próximo episódio. Imaginamos formas porque nossa mente foi moldada no mundo material. Precisamos ver, tocar, definir contornos. Mas Deus não se encaixa nessa lógica. Ele é causa, origem, energia inteligente que permeia tudo. E ainda assim,
tende a se revelar nos sentimentos mais puros, no impulso de amar sem pedir nada, na inspiração que consola, na sabedoria que guia silenciosamente. Deus não tem forma, mas tem presença, e quando o coração está aberto, essa presença se faz sentir. Não como uma voz alta ou uma aparição fantástica, mas como uma certeza serena, uma direção íntima, uma paz que excede a compreensão. E você, quando sente essa paz, você reconhece que Deus está com você, não como forma, mas como luz que habita o seu ser. Na busca por entender Deus, quando Kardec pergunta aos espíritos se Deus pode ser compreendido pelo homem, a resposta é clara: não, o homem não tem linguagem para o definir. Essa limitação é natural, pois Deus não é algo que se veja com os olhos, mas que se pressinta com o coração e se entenda pelo sentimento e pela razão espiritualizada. Emmanuel, por meio de Chico Xavier, nos lembra que Deus não está num trono material acima das nuvens, mas em toda parte onde floresce o bem. Ele é a vibração maior que sustenta o universo, a inteligência que organiza e guia, o amor que protege e impulsiona. A ideia de um Deus com forma é fruto de uma necessidade humana de aproximação, mas pode gerar distorções, porque o que tem forma está sujeito à limitação, e Deus é ilimitado. Joana de Ângeles ensina que a mente espiritual amadurecida aprende a perceber Deus não com olhos físicos, mas com os sentidos da alma. Quando perdoamos, amamos, servimos, aí sim tocamos o divino com nossas próprias mãos. Você já refletiu que, ao olhar o pôr do sol, ouvir uma música sublime ou sentir compaixão verdadeira, algo dentro de você reconhece a presença do sagrado? Deus não precisa de forma para ser sentido. Ele se manifesta na harmonia das leis, no impulso à evolução, na paz que o amor proporciona. Desvincular-se da imagem material de Deus é libertar-se para senti-lo com mais profundidade. Muitas vezes olhamos para fora, quando, na verdade, o caminho é para dentro. Não é nas formas externas que Deus se mostra com mais clareza, mas na essência que vibra no coração desperto. O Espiritismo nos ensina que somos espíritos imortais e que trazemos em nós a centelha divina. Isso significa que cada vez que agimos com amor, com compreensão, com verdade, nos aproximamos de Deus e o tornamos visível em nossas ações. Deus não tem rosto, mas se revela nos rostos que amam. Não tem corpo, mas se manifesta nas mãos que ajudam. Você já se permitiu ser esse canal? Já se viu sendo a expressão de Deus para alguém? Quando você consola, quando perdoa, quando encoraja, Deus se move através de você. Nas experiências espíritas, muitos relataram encontros com entidades de luz, com presenças que irradiavam paz e sabedoria. Mas nunca com uma imagem definida de Deus, porque Deus não se limita a aparências. Ele se faz sentir na vibração mais elevada, na plenitude do amor. E quanto mais nos elevamos moralmente, mais conseguimos captar essa presença. Não é algo que se vê, mas algo que se vive. Por isso, a forma de Deus não importa tanto quanto a forma como vivemos. Vivemos de modo a expressar os valores divinos ou ainda estamos presos a aparências, a julgamentos, a egoísmo? Reconhecer que Deus não tem forma é um chamado a não nos limitarmos também. Somos espíritos em ascensão, e quanto mais transcendemos o materialismo, mais reconhecemos Deus na vida. Não no que é visível, mas no que é eterno. Em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus, os espíritos dizem que não, pois falta-lhe o sentido para isso. Essa resposta mostra que nossa mente atual, condicionada ao mundo físico, ainda não tem alcance para compreender o infinito.
mas a alma pode intuir, pode sentir, pode ressoar com a energia divina. E isso transforma tudo. Deus deixa de ser um conceito distante e passa a ser uma presença constante. Na consciência que acusa ou tranquiliza, no ideal que inspira, na voz silenciosa que orienta. Você consegue lembrar de uma vez em que uma intuição salvou seu dia? Em que uma paz inesperada tomou conta de você no meio da tormenta? A ciência espírita nos convida a compreender que quanto mais evoluído é um ser, menos está preso às formas físicas. Os espíritos superiores, que já transcenderam as limitações da matéria, mostram-se envoltos em luz, pensamento e vontade. Por que Deus, então, teria forma humana? André Luiz nos lembra que Deus está em toda parte e em parte alguma ao mesmo tempo, pois transcende a própria concepção do espaço e do tempo. Ele não se apresenta como imagem, mas como essência vibrante no núcleo de todas as coisas. Quando buscamos visualizar Deus com traços definidos, corremos o risco de reduzi-lo à nossa pequenez. Mas ao ampliarmos nossa consciência espiritual, aprendemos a percebê-lo como lei, como amor, como vida. Você já experimentou a sensação de paz que brota durante uma oração sincera ou no silêncio da contemplação da natureza? Ali está Deus, sem forma, mas presente. Na grandiosidade dos sistemas estelares, na harmonia das leis físicas, no instinto de conservação que protege a vida, na consciência moral que nos alerta, Deus vibra, age e permanece. A forma de Deus não é algo que se veja, mas que se sinta. E quanto mais evoluímos, mais sutil e profunda se torna essa percepção. Isso também é Deus, se manifestando sem forma, mas com verdade. E por isso, mais do que perguntar se Deus tem forma, devemos perguntar: como posso ser mais parecido com Ele hoje? A ideia de forma está ligada a limite, a borda, a contorno. Mas Deus é infinito e não cabe em molduras humanas. Quando insistimos em representá-lo com imagens, acabamos projetando nossos próprios medos, desejos e expectativas. Por isso, as religiões que buscam compreender Deus em espírito e verdade nos convidam a ir além das formas. O Espiritismo é uma dessas doutrinas, que nos ensina a buscar Deus na razão iluminada pelo sentimento, na experiência vivida, na moral transformada. Você já refletiu sobre como sua ideia de Deus mudou ao longo da vida? Como aquilo que você imaginava na infância foi se tornando mais profundo, mais universal? Isso mostra que estamos amadurecendo espiritualmente e que Deus se revela na medida em que estamos prontos para perceber, sem forma, mas com amor. Cada cultura, cada época tentou expressar Deus segundo sua compreensão. Mas todas as tentativas são limitadas. Por isso o Espiritismo não define Deus por uma forma, mas por atributos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esses conceitos nos afastam da idolatria da imagem e nos conduzem a uma espiritualidade mais profunda. Não importa como você imagina Deus, importa como você o sente, como você se conecta com Ele. E essa conexão acontece nas atitudes, na fé raciocinada, na renovação interior. Você sente Deus quando perdoa alguém que te feriu, quando supera o orgulho, quando estende a mão sem esperar nada em troca. Essa é a forma mais pura de ver Deus, na vivência do amor que transforma. Sem forma definida, mas com impacto eterno. Nos Evangelhos, Jesus nunca descreve Deus com forma, mas com qualidades, bondade, misericórdia, justiça, verdade. Ele mostra Deus nas atitudes, na parábola do filho pródigo, na multiplicação dos pães, no consolo aos aflitos. E com isso, nos ensina que Deus não é para ser adorado em imagem, mas para ser vivido em comunhão. Ao seguir Jesus, nos aproximamos do Pai.
E o Espiritismo aprofunda esse ensinamento, mostrando que Deus se revela na evolução de cada criatura. Na filosofia espírita, aprendemos que Deus é soberanamente justo e bom, não por ser um personagem que recompensa ou castiga, mas por ser a própria origem do bem e da justiça. Não há lugar onde Deus não esteja, pois tudo dele provém. Ele não possui rosto, mas está nos rostos que sorriem com amor. Não possui mãos, mas age nas mãos que ajudam. Não tem voz, mas fala nos gestos silenciosos da caridade. Como forma divina, Deus se revela no movimento da vida, no impulso do bem, no progresso incessante das almas. E essa presença é tão real quanto invisível. Muitos querem ver Deus com os olhos, mas os olhos físicos não alcançam o invisível. É com os olhos da alma que o percebemos. E essa percepção brota no íntimo, como uma certeza serena que nos acompanha nos momentos mais difíceis. Quando tudo parece perdido e mesmo assim sentimos esperança, ali está Deus. Quando somos capazes de amar mesmo em meio à dor, ali está Deus. Você já sentiu essa força interior inexplicável que te sustenta quando ninguém mais parece entender? Essa é a assinatura silenciosa do Criador em sua jornada. O espírito evoluído não precisa de imagens exteriores para crer. Ele sente, intui e reconhece o divino dentro de si mesmo. Na ascensão da consciência, na transformação moral, cada passo que damos em direção ao bem é um passo mais perto de Deus. Cada perdão que concedemos, cada lágrima que enxugamos, cada verdade que abraçamos, nos molda não segundo uma forma, mas segundo a essência divina. E você? Tem se permitido crescer espiritualmente? Tem deixado a luz de Deus brilhar através de você? Há momentos na vida em que buscamos uma imagem de Deus para nos sentirmos mais próximos, para termos a impressão de que Ele nos escuta. E tudo bem, porque cada coração tem seu próprio caminho de fé. Mas ao amadurecermos espiritualmente, descobrimos que Deus não precisa de forma para ser sentido. Ele está na vibração, na energia, no impulso silencioso que guia para o bem. Quantas vezes você sentiu um alerta interno, uma intuição salvadora, uma força invisível que te sustentou? Isso é Deus, sem forma, mas com presença real. E essa compreensão nos liberta, liberta da necessidade de rituais exteriores, liberta da dependência de intermediários e nos conduz a uma religião viva, interna, intuitiva, baseada no amor e na lei de justiça. Porque Deus não está longe, está em você. E cada vez que você se conecta com essa verdade, você o encontra, sem forma, mas com plenitude. Deus não é visto com os olhos, mas sentido com a alma. Por isso, não importa sua cor, sua religião, sua cultura. Todo aquele que ama já está em contato com Deus. E quando compreendemos isso, nos libertamos da imagem do Deus distante, punitivo, e nos aproximamos do Deus que ama, acolhe e educa. A doutrina espírita nos ensina que Deus é soberanamente justo e bom. E isso significa que Ele não castiga, Ele orienta. Não pune, Ele ensina. E seu amor se manifesta na oportunidade de recomeço, na possibilidade constante de evoluir. Cada prova que enfrentamos, cada lágrima que derramamos, cada erro que corrigimos, faz parte do caminho de volta a Ele. E nesse caminho, não precisamos ver Deus, mas sim nos permitir sentir sua luz em nós, e permitir que ela brilhe também nos outros. Deus não tem forma, porque está acima de todas as formas. Ele é a luz que não se apaga, a força que não se vê, a presença que nunca nos abandona. Ele é o amor que vibra em cada célula do universo. O Espiritismo nos convida a um novo tipo de fé, não a que se prende a imagens, mas a que liberta e ilumina.
Uma fé raciocinada, que se constrói na experiência e na transformação moral. Quanto mais avançamos em entendimento e sentimento, mais percebemos que Deus não precisa ser explicado com palavras ou imagens. Ele precisa ser vivido, sentido, manifestado em nós. Não é nos templos de pedra que o encontraremos com clareza, mas no templo vivo do coração que ama, no gesto silencioso que ampara, na consciência que age com justiça. Joana de Ângeles nos diz que Deus não está longe, está dentro de nós, no mais profundo da alma, esperando apenas que o reconheçamos com amor. Por isso, não se preocupe em saber como ele se parece. Preocupe-se em parecer-se com ele, em bondade, em compaixão, em verdade. E você, acredita que Deus precisa ter forma para existir? Comenta aqui nos comentários. Sua opinião pode tocar o coração de alguém.